Bom, vamos começar a revisão de ciências, falando sobre ser vivo ou ser não vivo. O que precisa ter? Quais são as características de um ser vivo? Por exemplo, ele precisa se movimentar, então ele se movimenta, ele se alimenta e se reproduz. Se reproduzir é continuar o ciclo de reprodução. Então, é filhote, é o bebê e o brotinho da planta. Então, sempre vai ter nascer, crescer e morrer. Isso é se reproduzir. Vai ter sempre esse ciclo: nascer, crescer e morrer, ok? Então, ele se movimenta, quer se mexer, ele se alimenta, quer comer e se reproduz, quer nascer, crescer e morrer, ok? Então, quem faz parte dos seres vivos? Quais são as categorias? O animal, todo animal é um ser vivo, peixe, pássaro, mamífero, todos são seres vivos, porque eles se movimentam, eles se alimentam e se reproduzem. Lembrando que se reproduzir é nascer, crescer e morrer, ok? Outra categoria do ser vivo é o ser humano. O ser humano também, ele se movimenta, ele se alimenta e se reproduz. Lembrando que se reproduzir é nascer, crescer e morrer, ok? Vamos lá. Outra categoria do ser vivo é a planta. A plantinha também. Ela se movimenta, ela se alimenta, lembrando que o alimento da planta é o sol e a água que vem pela raiz, lá por baixo. Então, qual que é o alimento da planta? O sol e a água. E a plantinha também se reproduz. Ela nasce como um brotinho, ela cresce e ela morre, ok? Agora, um ser não vivo. Por que a nuvem é um ser não vivo? Ela se movimenta? Ela se movimenta. Só que ela não se alimenta, ela não precisa comer alguma coisa para sobreviver. E ela não se reproduz. Ela não nasce, ela não cresce e ela não morre, ok? Ela só se movimenta. Então, ela não é um ser vivo. Para ser um ser vivo, precisa ter essas três características. Ela precisa se movimentar, se alimentar e se reproduzir. Se não tiver uma dessas três, ela é um ser não vivo, ok? Partes do corpo. O corpo do ser humano é dividido em três partes principais: cabeça, tronco e membros. Os membros são as partes que estão conectadas ao tronco, os braços e as pernas. Então, esses são os membros. Nós temos os membros superiores, que ficam na parte superior, que são os braços, e os membros inferiores, que são as pernas, ok? Então, nós temos a cabeça, o tronco, os membros superiores e os membros inferiores. Os membros superiores são os braços e os membros inferiores são as pernas. As divisões da cabeça. O que nós temos na cabeça? Nós temos os olhos. Olha como escrevemos olhos. Olho, lho, L-H-O, lho, olhos. Se eu quero um olho apenas, eu tiro o S do final, fica olho. Se eu quero representar os dois olhos, eu ponho o S no final para ficar no plural. Olhos. Eu tenho os ouvidos,
ou as orelhas. Olha o lhá de novo. Nos olhos, eu tenho LHO, fica lho. Nas orelhas, eu tenho LHA, fica lhá. Orelha. Se eu quero representar apenas uma orelha, eu tiro o S do final. Fica orelha. Se eu quero, no plural, representar as duas orelhas, eu ponho o S no final. Fica orelhas. E boca. Boca. Nariz. Nari. Nari. Só que eu quero nariz. Então, eu ponho Z no final. Nariz. Agora, partes da planta. Vamos fazer as partes da planta. Partes da planta. Primeiro retângulo lá em cima. O primeiro retângulo está representando a flor. Se eu ponho FO, fica fo. Eu quero flor, flor. FLO, flor, ok? Flocos, flor, flor. Só que eu não quero só flor. A sílaba é flor, flor. Então, eu ponho o R no final. Agora, fruto. O fruto, vamos lá. Olha o flor, como a gente escreveu. Flor, com F, com L no meio, fica flor. Só que fru, fru. Se eu ponho F, O, FU, fica fu. Se eu ponho FU, R no final da sílaba, fica fur. Fur. Só que eu não quero fur. Eu quero fru. O R no meio. Fruto. Ok? Fruto. Folha. Agora é o fo normal. Lha. Olha o lhá de orelha. LH. LH, folha. Essa parte aqui, na árvore, é o tronco. Então, a gente vai chamar o tronco de caule. Na plantinha menor, é o caule também. Então, na árvore, o tronco é o caule. Caule. E lá embaixo, a raiz. Raiz. Olha o final de nariz. Raiz, rima, porque o final é igual. Nariz, raiz. Com IZ no final. Tá faltando uma partezinha aqui na planta, que ela já se reproduziu, que é a semente. Vamos ver onde que está a semente. A semente está aqui, ó, na primeira fase de desenvolvimento da planta. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase, e aí vai crescendo. Aí aparecem as flores, os frutos. Só que na primeira fase de desenvolvimento da planta, quando está lá embaixo da terra, a responsável pela primeira fase é a semente. Vamos escrever semente. Vamos lá. Só que eu não quero semente, eu quero semen. Como que eu transformo esse me em men? Men. Eu tenho a sílaba em ali dentro. Então fica com N no final. Men. Porque depois vem T. Não tem P nem B aqui, então usou a letra N no em. Semente. Ok? A primeira
parte da planta responsável pela primeira fase é a semente. Hábitos saudáveis. Beber água. Qual é o verbo? Beber. Um hábito é algo que a gente se acostuma a fazer. Praticar exercícios físicos ao ar livre. Praticar exercícios é um hábito saudável. Uma coisa que a gente se acostuma a fazer que é saudável. Dormir bem. Verbo dormir. Então, dormir bem é um hábito saudável, só que lembrem que dormir muito também não é saudável, dormir pouco também não. Então, dormir o suficiente é um hábito saudável. Escovar os dentes, hábitos de higiene, cuidado com o corpo, hábitos de higiene. É um hábito relacionado ao cuidar do corpo. Escovar os dentes. Escovar. Verbo escovar os dentes. Tomar banho. Verbo tomar. Cortar as unhas. Verbo cortar. Mais um hábito de higiene. Bom, essa é a revisão de ciências. Qualquer dúvida, compareçam na revisão das 15 horas.